No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito que gerou Jesus e todos os seus discípulos, inclusive eu, esse Espírito seja com você, para fazer de você uma nova criatura, para fazer de você uma pessoa vencedora, uma pessoa cheia de vida. Só que o Espírito de Deus quer que você seja a fonte dele. Ele quer jorrar através de você. Ele quer fluir através de você. Fluir o quê? A vida, a água da vida, a água que o Senhor Jesus dá àqueles que nele creem. Se você crê no Senhor Jesus, isto é, não é crer, acreditar simplesmente, mas, sobretudo, entregar a sua vida e andar de acordo com a palavra dele, então, ele coloca dentro de você o Espírito, ele sela você como propriedade exclusiva dele, fazendo de você uma fonte, que através de você venha jorrar o Espírito da vida. O Espírito Santo está buscando pessoas que possam tornar-se fontes da vida. E eu quero que você saiba que o Espírito de Deus quer usar o seu ser, o seu corpo, a sua vida, para que através dos seus lábios venham sair palavras de vida, palavras de fé, palavras de esperança, palavras de ajuda, palavras que venham ao encontro de tantas e tantas pessoas por esse mundo afora perdidas. O Espírito Santo quer fazer de você essa fonte. Se você quiser, basta você entregar-se ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. Ou melhor, espírito, alma e corpo 100%. Pois é, Jesus disse assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quer dizer, o Senhor Jesus estava falando do Espírito Santo. Por exemplo, quando você liga essa emissora para escutar a nossa mensagem, para ouvir nossas palavras, no fundo, você quer ouvir o que jorra de dentro do meu ser. Eu me tornei uma fonte, mas a água que sai dos meus lábios, que são as palavras de Deus, ela vem do Espírito Santo, ela vem do alto, ela nasce no trono de Deus e passa por mim para chegar até você. E Ele quer fazer
também de você a mesma coisa. Ele quer fazer de você uma fonte. A água quer jorrar do trono de Deus, passar por você e alcançar os seus entes queridos, seus amigos, seus conhecidos, as pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Ele quer que você seja a fonte, mas a água é o Espírito Santo. A água viva, a água que, quando fala água viva, está se tratando de água de vida, água de Jesus, a água da vida eterna. Então é isso que ele quer. Ele quer fazer dos seus lábios gerar ou jorrar água para a vida eterna para outras pessoas. Quer dizer, você sendo a fonte que jamais vai secar. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela se torna uma fonte que jamais seca. E quando a pessoa se deixa secar, quando a fonte que ela é torna-se seca, é porque certamente ela deixou a sua fonte ser contaminada. Ela entristeceu o Espírito Santo. Ela apagou o Espírito Santo. O fogo que Deus colocou dentro dela, ela apagou com os seus pecados. Extinguiu esse fogo do Espírito com os seus pecados, com os seus erros, com a sua vida errada, com a insistência da sua vida errada. E aí ela se torna uma fonte seca, que significa um ninho de jararaca. É isso aí. Quando a pessoa deixa de ser a fonte do Espírito Santo, da água da vida, ela fica seca, então ela se torna um ninho de cobras, serpentes, jararacas, cobras, né? Lagartixas, aranhas, bichos, insetos peçonhentos. Mas não tem nada não. Deus está correndo o mundo na pessoa do Espírito Santo e buscando pessoas que dizem assim, eu queria ser tanto uma fonte, eu quero ajudar outras pessoas. Então, se você quer, então coloque a sua vida no altar e deixe o Espírito de Deus, o vento do Espírito Santo, levar você por onde ele desejar. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que tornaram-se essa fonte, a fonte da água viva. Elas são fonte. A água viva que corre através dela nasce do trono do Deus Altíssimo. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Ana Beatriz Barcelos, tenho 33 anos e antes do meu encontro com Deus eu era uma pessoa assim muito vazia. Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muito medo, eu tinha medo de morrer e não ser salva. Isso foi me deixando muito triste, muito triste. Eu nunca tive uma depressão, mas era uma situação assim de muita dúvida, era de medo, né? E eu casada, com filhos, começou a ficha cair. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu dentro da igreja, né? Pessoas vinham até mim, desabafavam, e eu falava o quê? Tudo que eu falava não era com certeza. E eu queria conhecer aquele Deus que todo mundo falava, o Espírito Santo, e eu não tinha. Então foi aonde me deu um estalo na cabeça. E eu falei, não, agora eu não posso mais, né? Foi a partir daí que eu comecei a dar ouvidos. Eu comecei a dar ouvidos ao homem de Deus. Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não consumia aquelas palavras, né? Eu entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então, eu não guardava aquilo no meu coração. Foi quando eu resolvia passar de fato a dar ouvidos. Eu fazia exatamente o que ele falava, eu orava mais, eu lia mais a Bíblia, né? Eu comecei a me envolver de fato e de verdade com as coisas de Deus, para que eu pudesse sim ter paz, receber o Espírito Santo e de fato tirar toda a minha dúvida, todo o meu medo, porque aí sim eu ia ter tranquilidade de que eu estaria salva.
comecei a de fato, de verdade, buscar o Espírito Santo assim com todo o meu coração, com toda a minha força. E eu obedeci a palavra, né? E foi por isso que Deus me honrou. Ele viu que eu estava sendo sincera, faltava isso, a sinceridade, né? Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não era sincera comigo mesmo, e muito menos com Deus. Então foi quando eu me lancei de verdade, sabe? Eu mergulhei de cabeça em buscar de fato Deus vivo. Quando eu recebi o Espírito Santo, fui numa quarta-feira, que na hora que eu fechei meus olhos para buscar o Espírito Santo, e foi algo assim grandioso, porque eu saí de lá com uma certeza tão forte de que eu tinha recebido o Espírito Santo, que não havia dúvidas. E a partir do momento daquela quarta-feira, daquela reunião do Espírito Santo, para mim foi algo muito forte. E nunca mais eu me afastei da presença de Deus. Tudo mudou assim na minha vida. Além da certeza da minha salvação e além da certeza do meu encontro com Deus, eu tinha paz. Hoje eu acordo de manhã, eu não tenho mais medo. Pode cair tempestade na minha vida, mas eu tenho uma estrutura espiritual. Porque antes eu batia o desespero. Porque se eu estiver falando no quesito de ajudar as pessoas, eu não tinha estrutura. Se eu me deparasse numa situação difícil, eu também não tinha nenhuma estrutura. E hoje não. Hoje a gente passa por problemas, normal, como todo mundo, mas tem aquela segurança de que Deus está ali para te fortalecer, para te dar forças, para você conseguir realizar todas as situações, né? Então, assim, hoje eu tenho tranquilidade. Além de paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho meu domínio próprio, né? E Deus tem me honrado, sabe? Deus tem abençoado. Porque antes eu estava enganada, então hoje não. Hoje eu me sinto uma pessoa de Deus. Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa de Deus. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. O Espírito Santo, para mim, é a minha razão de viver. Sem o Espírito Santo, eu já não tenho mais motivos para viver. Então, com o Espírito Santo, hoje eu tenho essa minha paz, né, essa minha garantia de que se Jesus voltar hoje, eu não fico aqui, né? Se Jesus voltar hoje, eu sei que eu estou salva. Meu nome é Edson José e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste. Me sentia sozinho, me sentia vazio. Era por conta de muitas coisas, por conta da minha infância, que foi muito difícil. Minha mãe não teve uma condição muito boa para me dar. A gente sempre viveu na dependência, né, de tios, tias. Pessoas em volta, né, para nos ajudar, muitas vezes até com alimentos e roupas. Na escola eu sofria bullying, né? Até o ensino médio completo, mais ou menos, as pessoas elas tinham um preconceito muito grande comigo, porque eu tinha uma dificuldade na minha forma de falar, que eu era muito gago mesmo. Então isso me fez ser até antissocial e muito agressivo, porque as pessoas que se aproximavam de mim, eu pensava que era com o intuito de demonstrar um certo preconceito comigo, né? Eu tinha um vazio muito grande. Eu desacreditava de mim, eu pensava que as pessoas eram melhores do que eu. Quando eu olhava à minha volta, eu via que as pessoas estavam rindo, estavam felizes, estavam de bem com a vida. Eu queria ser igual a essas pessoas e eu dizia, o que essas pessoas fazem? E aí eu comecei a fazer o mesmo que elas fazem. Mesmo não gostando, eu ia para a festa, mesmo não gostando, eu ia para a balada, mesmo não gostando, eu aderia à moda da época, sobre ser gótico. Já tive a minha época que eu também gostava de música de funk, ia para bailes, mesmo não gostando, porque eu pensava que se eu ingressasse nesse mundo eu seria igual às outras pessoas, né? Então, mas cada vez mais que eu me envolvia, mais triste eu ficava, mais deprimido eu ficava, não dava certo sentimentalmente com ninguém, porque eu criava essa barreira em mim mesmo, por conta de todos esses complexos. E nisso eu encontrei uma pessoa que falou para mim de que se eu fosse à igreja, minha vida iria mudar. E eu mesmo bêbado ali, quando ele começou a conversar comigo, eu queria discutir com ele, mas só que foi uma proposta diferente para mim, de todas as outras que eu já tinha ouvido. Porque se eu já tinha me proposto a fazer tudo aquilo que eu não gostava para me sentir bem, aquela proposta para mim ela revolucionou a minha vida, porque era uma espécie de desafio que ele fez. E aí eu
resolvi ceder aquilo que ele me disse. Foi quando eu comecei a ir para a igreja. Eu era novo de igreja, eu não sabia muitas coisas referente ao Espírito Santo, mas eu entendi. Disse assim, poxa, se o bispo ele disse que as pessoas são capazes de fazer tudo, é capaz de sacrificar o tudo delas para elas receberem o Espírito Santo, então eu me encaixo nessa situação, porque eu já fiz de tudo para receber as coisas lá de fora, e agora eu preciso fazer muito mais para receber o Espírito Santo, para receber essa alegria que o bispo diz que dá. E aí eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Foi quando eu acordei bem cedo, coloquei a minha melhor roupa, e aí eu fui à igreja determinada a receber o Espírito Santo, porque aquele dia eu já tinha determinado dentro de mim que eu ia ter algo a mais com Deus. Foi quando a minha alma ela se alegrou. Eu tive um gozo na alma, uma alegria muito grande, coisa que eu nunca tive na minha vida. Dentro de mim surgiu uma convicção, uma força. Surgiu dentro de mim uma certeza que Deus era comigo. E que de fato aquilo ali tinha sido a experiência que eu tanto almejava, que eu tanto desejava, que eu procurava em todos os lugares, procurava em coisas, em pessoas, mas eu nunca tinha encontrado. Foi neste lugar que eu encontrei, foi nesse dia. E de lá para cá os frutos da minha vida têm sido os melhores possíveis, porque eu não sou mais uma pessoa triste, não sou mais uma pessoa antissocial. Hoje em dia eu tenho uma paz dentro de mim, eu não preciso de nada para me fazer bem. E não importa o que aconteça, não importa a luta que é em frente, por conta desse encontro que eu tive com Deus, a minha vida mudou 100%. Hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente do que eu pensava que eu era. Hoje eu me vejo como forte, disposto. Hoje eu sou feliz de fato e de verdade. E hoje eu me dou bem com qualquer pessoa, porque o Espírito Santo ele me mostrou uma visão diferente de tudo. Antigamente, para mim vencer as lutas, eu queria me apegar a coisas e a pessoas para que eu viesse prevalecer. Hoje em dia, com o Espírito Santo, mesmo no meio de lutas e toda a dificuldade possível, com o Espírito Santo, eu vejo que ele é o mais importante para mim, diferente do que aconteça. O Espírito Santo ele nos ensina a ser obedientes, a fazer aquilo que realmente é certo, além principalmente de mudar o nosso caráter, de ter uma comunhão com Deus. O Espírito Santo, ele faz com que o Deus que as pessoas falam, ele se torne presente, porque ele mora dentro da gente. Então a comunicação é 24 horas por dia, isso nos dá certeza de salvação. Então, indiferente do que aconteça, a gente já nem teme pela nossa própria vida, porque a gente sabe que tem um lugar especial para a gente. Sem o Espírito Santo, a pessoa já não tem essa certeza com ela, a pessoa é insegura. Então, tudo o que acontece com ela, ela já vê como um pesar muito grande. Agora, o Espírito Santo ele dá a certeza total e completa da vitória. O Espírito Santo é tudo que o ser humano precisa, tudo. Meu nome é Lucimara. E desde a minha infância eu carreguei um sofrimento, porque eu vim de um lar destruído. Meus pais, eu tinha 5 anos, eles se separaram porque eles brigavam muito. Meu pai bebia demais. E chegou um certo dia que ele simplesmente pegou minha mãe e as crianças e entregou, devolveu. Chegou na casa dos meus avós, ó, tô te devolvendo. E quando eu estava com 7 anos, simplesmente um dia eu me levanto, minha mãe não está. Tinha ido embora com um rapaz que ela tinha conhecido e levou as minhas irmãs e simplesmente me deixou. Eu não entendia. E eu não entendia aquilo, não entrava dentro de mim. Então eu fiquei assim, fiquei triste, muito triste, abalou. Aí na minha adolescência eu conheci meu esposo. Eu tinha 17 anos. E a gente teve um namoro assim, foi curto, 1 ano e 2 meses nós namoramos, noivamos, casamos. É o que eu estava precisando, eu vou ser feliz com ele. Meus pais, não fiquei com os meus pais, mas com ele eu vou ficar para sempre. Ele vai cuidar de mim, eu vou cuidar dele. Eu acho que ia ser muito feliz. Depois começou as situações, os problemas. Meu esposo já começou a beber. Eu vivia assim muito triste dentro de mim. Eu falava, meu Deus, não é possível. Eu queria um marido que não fosse igual ao meu pai. Eu estou vendo que está acontecendo a mesma coisa. Eu tinha vontade de sumir, pegar minha filha, sumir. Até que fui convidada para ir à casa de encosto. Chegando lá, a surpresa. Você tem que desenvolver.
tem que desenvolver, porque você desenvolvendo tudo vai mudar. Você está assim porque você nunca veio, você nunca procurou. E ali eu me entreguei. Eu me entreguei querendo uma mudança. Aí onde fazia trabalhos e as coisas em casa só piorando. Meu marido se afundando mais e mais na bebida. Enquanto o bar não fechava, ele não saía. Ele não vinha para casa. Cheguei a ficar 3 noites, dias, sem dormir. Eu não dormia, só aquela opressão. Aí numa noite que eu não dormia, a TV ligada, aí eu vi um pastor falando, fazendo um desafio. Se você vier aqui e não acontecer nada, você não precisa voltar mais. Foi onde eu falei para ele, eu falei, olha, a gente precisa ir nesse lugar. Eu comecei a fazer um processo de libertação. Eu vi a importância da libertação, a importância do batismo, da gente nascer de novo. Eu me batizei e comecei a buscar, não somente porque a gente chega e já quer que a vida muda, quer que acontece as coisas, não. Eu queria a paz que eu não tinha. E passamos a praticar todos os ensinamentos, tudo que a gente precisava. E comecei a buscar incessantemente. Procurei ler mais a Bíblia, me envolver mais com as coisas de Deus, prestar mais atenção no que eu falava, entendeu? Então, por quê? Porque eu queria Deus dentro de mim, não queria só ser de Deus ou ir para a igreja, não, eu queria Ele dentro de mim, eu queria sentir a paz que eu estava precisando, eu queria Ele dentro de mim, que eu sei que Deus, Ele traz essa paz para a gente, essa alegria. E foi assim que, buscando incessantemente e abrindo mão de coisas erradas, coisas que não me ajudavam, eu passei a buscar o Espírito Santo e recebi. Eu tive a certeza dele dentro de mim. Passei a ser uma pessoa feliz, eu não tinha mais aquele vazio, eu não tinha mais vontade de chorar, de sumir, a tristeza não tinha mais, não tinha mais trauma nenhum que eu carregava, mágoa, tristeza, tudo isso foi embora, através de Deus dentro de mim, do Espírito Santo. Hoje, a sabedoria que o Espírito Santo deu para a minha vida me ajudou muito no meu casamento. Hoje eu tenho um casamento feliz, tenho um marido que me completa, os filhos. Antes eu brigava muito com os meus filhos, não, hoje não, a gente, alguma situação a gente conversa. Eu tenho a certeza que tudo vai dar certo, porque o Espírito Santo, ele coloca isso dentro da gente, coloca essa certeza. O Espírito Santo é tudo na minha vida, é tudo. Sem ele, eu acho que nem viva eu estaria, porque é ele que me completa, ele me dá força para seguir adiante. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que nesse momento está nessa canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. Espírito Santo,
Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para te exaltar. Em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nesta hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Te louvamos, ó Senhor, porque és santo. A ti rendemos honras e louvor. Levantamos nossas mãos para te exaltar. Em perfeita comunhão no teu altar. Te adoramos, ó Senhor, porque és digno. Sim, digno és, Senhor, de adoração. Nesta hora de oração, é teu nosso coração. Vem, visita cada um com tua unção. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. A ceia entre nós, Santo Espírito de Deus, queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com os servos teus. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque